Olá, olá a todas, sejam bem-vindas. Uma turminha entrando. Vou deixar a musiquinha do tema de hoje. Cuide bem do coração. Boa noite, Larissa. Cuide bem do coração, ele é a chave que Olá, abre Júlia, Adriana. Boa noite. a alegria de viver. Cuidado com o coração, ele é a chave que abre a porta. Sejam bem-vindas, Fernanda, boa noite. Alegria Que alegria receber vocês, gente. é preciso saber Sim, ouvir a voz do é coração. isso mesmo, cuidar bem do coração, né? Que é a nossa proposta de hoje. Olá, Patrícia. Que bom, gente. Ouvir a voz do coração. Oi, Camila. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Vai ser muito importante para você. Olá, Matheus. Agora mesmo eu te convido. Acho que ele já me convidou aqui. Uma canção que vem nas entrelinhas da vida, no maior dos sentimentos. É quem traz a beleza. Matheus deve estar quase entrando. Vou convidar você de novo, Matheus. Eu não estou te achando aqui, hein? Aqui. Tá conectando. Olá! Oi, Tudo bem? tudo. Boa noite. Boa noite. Que bom estar com você aqui. Estamos aí, mais uma vez, né? Nos reunindo Ai, mais uma vez. nesses momentos. Graças a Sim, Deus, né? graças a Deus, é o que a gente estava conversando, né? O momento de servir a vida, entregar o que a gente tem e saber que está dentro de um campo de muito amor, dentro de tudo que nós recebemos, né? De Bert Hellinger, de Uhum, Sophie Hellinger, dos colegas. Então a gente está aí só sim. passando a força adiante. Você está bem? Legal, tô bem, tudo bem, graças a Deus. Tô aqui, né? Nessa toada que o momento nos demanda, né? De Sim, trabalho e tudo. Mas estamos sim, sim. aí, na luta, com saúde, graças a Deus. Graças a Deus. Aqui também. E Graças a com Deus. essas oportunidades, né? De Sim. trazer boas conversas, bons assuntos, sintonizando nas coisas positivas, né? E vocês Exatamente. aí, como é que estão atravessando essa? Então, aqui também muito desafio na minha cidade de Uberlândia. Nós temos assim um quadro um pouquinho mais delicado aqui nos hospitais. A cidade está parada, entre aspas, por 2 semanas, fechada. E estamos confiantes que dias melhores virão. Haja coração, Haja né? coração, Como é que haja está o coração. coração, Matheus? É, eu, antes dessas lives, eu até gosto de falar isso para as pessoas, né? Antes das lives eu fico assim, um pouco ansioso também, né? Inseguro, porque eu sou humano, né? Então, antes de entrar e saber, também existe uma responsabilidade, né? Na gente transmitir essas palavras, transmitir essas coisas que estão ligadas ao que eu aprendi com o Bert também. Então, eu me sinto com essa responsabilidade, né? E Sim, trazer algo que possa realmente acrescentar às pessoas, né? Então, é uma responsabilidade. Mas a partir do momento que começa, eu vou. É interessante isso, que o meu coração começa a se sintonizar, é o meu também. entendeu? E aí, os meus pensamentos, eles alinham. Então, a gente, né, a hora que vai falando, tá sintonizado e conectado nas pessoas. Isso é uma Sim. das coisas interessantes, né? Você sente assim também? Sim, sim, tanto é que eu estou sentindo meu coração assim ampliando, emocionado.
é, posso dizer que assim, um pouquinho com tremorzinho, assim, uma sensação assim, né, de, sabe, de ampliação, de mudança de ritmo. O que me veio, né, para a gente fazer uma introdução rápida, mas porque a Sim, maioria que está aqui conhece você, já esteve comigo, né, e essas pessoas sabem quem é você, então, se você quiser depois se apresentar um pouco mais, tudo bem, mas se não, a maioria eu sim. acredito que já sabe de onde você vem. Mas me veio, né, que o coração, ele é o primeiro som que a gente ouve hoje com a tecnologia dos ultrassons, né? É o primeiro som que a gente ouve quando estamos vivos. E nesse movimento do bater, ali tem um movimento de ir para a vida e de permanecer vivo. Então é o primeiro som, é o primeiro movimento de dizer sim para a vida, de que eu estou aqui, que eu faço parte, que eu cresço com você. Então, para mim, a gente poder falar de um tema que abraça tantas emoções, que abraça tantas histórias, tantas vivências, e não só as histórias e vivências fáceis, mas especialmente as difíceis, para mim é uma honra, principalmente poder dividir esse momento com você, que é um Uhum. conhecedor das constelações, mas ao mesmo tempo também é da área de saúde, como a gente já conversou bastante. Então, Sim. assim, muito grata de você estar aqui, Matheus. Para mim é uma honra, eu sempre digo isso. E a gente poder falar um pouquinho desse som que mostra a vida, desse som que nos coloca em contato com o que realmente nos mantém vivos, né? Quero aqui, ó, agradecer as pessoas que estão mandando um abraço, um carinho. Grato a todos. Estamos muito felizes com vocês aqui. E dizer que o que a gente tem hoje é para entregar um tema muito carinhoso e, ao mesmo tempo, não é tão simples assim, profundo, né? Gostaria que você me falasse como é que você sente isso quando eu sinto esse primeiro som. Sim. É interessante você tocar nesse assunto, né? Porque o coração é uma área de estudo da antiguidade, porque isso pertence ao ser humano, né? Isso é humano, o coração que nós temos. E o coração que nós temos, ele já foi estudado e ele é estudado e pode ser estudado por diversos prismas, diversas áreas. A gente pode olhar de um prisma fisiológico, mecânico, cardíaco, né? E ao mesmo Sim, tempo em âmbitos filosóficos e espirituais, porque o coração ele nos conecta a níveis espirituais. É muito interessante. Então, assim, é um assunto bem vasto que a gente pode citar algumas dessas coisas dentro de tudo isso, né? E ver o que as pessoas querem e sim, precisam também ouvir a respeito, né? E em relação a ser o primeiro som, é interessante porque também é o primeiro órgão a ser formado. Ah, É o primeiro órgão, é o coração. E que é lindo. interessante, né? Porque tem esse nome de coração, porque também tem essa relação com o core, do cerne. E a Sim, partir do cerne é que as coisas se desenvolvem. Então, o exato. coração, ele tem esse pulso que é um impulso da vida, Sim. que vem diretamente da conexão dos gametas. Eu gosto de falar isso para as pessoas, que Uhum, num orgasmo, numa sensação de prazer, uhum. dois gametas, duas essências de seres, isso na medicina chinesa é chamado de essência. São duas Sim. essências que para a China, para os chineses, para a medicina tradicional chinesa, é energia pura, não é matéria. Eu não sei se eu já falei disso, mas eu gosto de explicar isso para as pessoas. Sim, fica à vontade. E Tá? essa essência se encontra, a essência de duas pessoas, de duas partes, se encontram e se unem de tal forma que gera um Big Bang e começa a formar um corpo, uma matéria, Sim, onde alguém vai habitar. Olha só que coisa doida, sim. né?
E Doida, grande. o primeiro que se forma, o primeiro órgão, é o coração. E Que dali lindo, todo o resto, todos os outros órgãos vão se desenvolvendo. que E lindo. aí isso começa essa batida, essa batida. E essa batida é esse primeiro som. E essa Olha, batida e esse primeiro som, ele tem uma sintonia, ele tem mais uma velocidade, mas ele tem o mesmo sangue que o sangue da mãe. Então, sim, apesar ele desenvolver uma frequência própria, ali já se estabelece a conexão com a mãe, que lindo, a né? conexão da mãe. E isso é uma coisa tão forte, é muito interessante isso, porque assim, é uma coisa tão forte que, por exemplo, quando se tem transplante cardíaco, Uhum. mais na frente, né, quando precisa, tem um transplante cardíaco, há casos onde, olha só, há casos, né, não é um acaso, mas acontece de pessoas que são transplantadas de ter memórias daquelas pessoas que eles receberam coração, Ah, eu já li sobre isso. Sim, entende? Então sim. é um mecanismo propulsor que tem um estilo, um desenvolvimento central na formação do ser humano que conecta diretamente com a mãe. Isso é assim, é certo. Sim. E ele acaba sendo um lugar por onde a gente sente sensações. Isso tem, não, já descobrimos que é pelo lado cerebral, no, né, o sistema límbico, traduz as emoções e tal. Sim. Mas hoje em dia sabe-se que alguns neurônios pertencentes ao coração desenvolvem um certo tipo de impulso elétrico que estimulam o sistema límbico para a gente traduzir as emoções. E onde é que a gente sente as emoções? No coração. Aqui, Eu aqui. falo que é a nossa É casinha da verdade. casinha da verdade. É isso mesmo. Exatamente. É onde Agora, está toda a nossa verdade, né? agora sim, esse primeiro som é o som que repercute ao longo de toda a nossa existência nesse plano. Então é muito Sim, bonito trazer isso no som, porque o som também tem uma vibração. isso. E o coração, ele funciona através de uma vibração, ele causa vibração, é o nosso tambor, né? Então gostei de você trazer isso, achei muito bonito. Me veio isso que ela, assim, agora mesmo. Eu falei, nossa, quero falar dessa força dessa vibração, né? Desse som, que também é um som que nos mantém vivos. E a gente se acerena quando a gente reconhece esse som. Então, se a gente, às vezes, o que me fez sentir esse tema foi exatamente, né, cuide bem do coração, porque nem sempre a gente cuida dele, a gente olha para ele, a gente se dedica a ele. Eu fiz uma enquete, né? Você sabe que eu sempre faço umas perguntas, Sim, sim. umas enquetezinhas, né? Exatamente para ver com as pessoas, e a maioria são mulheres, mas os homens também participaram, né? Achei muito bom que onde que as pessoas se conectam com as suas dores com relação a quais setores que as levam, né, a sentir a dor no, presente no coração. Então, muitas, né, colocaram, olha, são as questões de fracassos afetivos, profissionais, financeiros. Outras colocaram, são os traumas de família, os traumas de infância, né? E despedidas difíceis, separações difíceis, perdas difíceis. Assim, cada um aqui de nós temos as nossas histórias difíceis, né? As nossas despedidas difíceis, e que nós sabemos que é o nosso coração que carrega tudo isso no tempo dele, porém muitas vezes a gente não vê esse tempo, a gente passa batido, a gente nem respira, né? Fica anos, meses, décadas sem fazer uma respiração saudável, porque o tempo daquele coração é um, do nosso coração é um, e a gente às vezes atropela querendo resolver coisas para viver esse mundo contínuo, rápido, né? De respostas, eu falo de respostas de fast food, né? Então, nós estamos com algumas pessoas que estavam aguardando muito essa live, Matheus, Uhum. por conta dessas questões.
né? Por conta sim, dessas questões todas que eu estou colocando aqui, e que de uma maneira, até já teve uma pessoa que fez uma pergunta, falou, olha, se for para abrir para perguntas, eu quero saber sobre esse impulso angustiante para a morte. Então, assim, são temas complexos, eu acredito que você tem um repertório, um conteúdo muito sólido para compartilhar conosco. Eu quero te deixar bem à vontade e eu vou te lembrando algumas temáticas, pode ser? tá bom, pode, claro. Olha, dentro desse âmbito assim da morada das emoções, né, que é isso que a gente falou, existe tal toda essa explicação de como a gente traduz as emoções, porque as pessoas precisam entender como as pessoas são. Existem pessoas que precisam entender de um ponto de vista fisiológico, de um ponto de vista orgânico, e existem as pessoas que precisam entender do ponto de vista anímico, ou Sim. até assim espiritual, ou do ponto de vista do que compõe o ser, independente de como funcione, né? Então, por ser morada das emoções, morada de sentimentos, a nossa vida realmente acontecem coisas difíceis. E nesse sentido, eu gosto muito de usar imagens. O coração funciona como um ninho, um ninho. E a gente constrói o nosso ninho com os nossos galhos, com as nossas folhas, com o barro, com aquilo que a gente tem na mão. E algumas vezes, pelo ambiente que a gente vive, tem algumas coisas que realmente não são, não trazem tanto bem para a pessoa. E fica morando lá no coração dela. Faz parte da formação do coração, nesse sentido de um coração mais anímico, né? Uma Uhum. morada de emoções. E aí, a pessoa, uma das primeiras coisas é ela olhar o que está compondo o meu coração. Porque, como a gente disse, nesse sentido de ter uma vibração, ter um batimento, ter um ritmo, qual é o tipo de batimento, qual é o tipo de ritmo que eu me sinto atraído? Por onde o meu coração bate? E isso está relacionado ao que eu trago no meu coração. Ao que eu trago no meu coração. E nisso é que dá esse sentimento. Quando é que o coração realmente traz um som de verdade? Quando ele está na sintonia do amor, no amor claro. O que é esse amor claro? É o amor que une, que está trabalhando pela união das pessoas e das coisas. Agora, Inclusão existem das coisas, né? inclus... exato, Das inclusão, relações. de olhar para não julgar, para Sim. compreender. Isso é o amor, né? Um amor claro. É aquele que concorda com o outro do jeito que o outro é. O amor que Esse é o vê, amor né? claro. É o amor que veio e que, mesmo você sendo assim, tendo esses defeitos, eu posso trazer para dentro do meu coração. Aqui você tem um lugar, entende? Agora, existem coisas que vêm do ambiente que a pessoa viveu, e dentro do ambiente que a pessoa viveu, existem traumas. Quando eu digo isso da pessoa, todos nós estamos inclusos nisso. Porque eu não conheço Sim. ninguém que viveu o tempo todo num ambiente saudável. Todos Sim. nós passamos por traumas. Escola da E vida, ali, escola né? da vida. E ali, partes nossas ficam marcadas. Ficam marcadas. E ficam marcadas e registradas através de imagens, de memórias. Mas é interessante porque as memórias também ativam emoções. E as emoções ativam memórias. Então, o eixo mente e cérebro, ele é muito próximo, mas ao mesmo tempo é muito distante para as pessoas perceberem o funcionamento, sabe? Então, algumas pessoas que passaram por momentos difíceis, por ah, mágoas muito profundas, ali no coração gera uma marca, uma marca. A pessoa fica lá, com aquela dor. E às vezes são coisas tão profundas que ela se particiona dentro dela mesma naquela dor do coração. Uma Sim. parte da alma se fragmenta e ela fica lá no coração dela fechado. E esse é interessante para as pessoas perceberem isso, que normalmente são aquelas pessoas que dizem que não são sensíveis, que não sentem nada.
E são pessoas mentais. sim, Mas não é que são pessoas mentais, é que o sentir para ela remete a uma dor. exato. Então, para onde é que elas fogem? Para a mente, para a masmorra do castelo, Sim, para a torre do castelo, para a mente. Então, essas pessoas que, quando acessam uma dor, ela precisa voltar para cima e ficar segura e entender. Ah, entendo, eu entendo isso, eu percebo isso. E a gente, quando vê um cliente assim, é uma arte a gente saber buscar o sentimento daquele cliente, para que ele possa acessar aquela dor e acessar com isso todos os outros sentimentos que estão em volta. sim, Porque uma vez que a pessoa se fecha para o sentir, ela se fecha para a dor, mas ela acaba se fechando para o amor, para a alegria, para a felicidade, para o querer bem, para a paz, entende? Então, apesar dos espinhos, né, a pessoa tem medo dos espinhos e acaba não vendo as flores que tem no coração, que são os sentimentos que brotam a partir dos relacionamentos e das coisas que são possíveis de ser boas, entende? Então, também. tem traumas que são tão profundos que faz com que a pessoa se congele e paralise naquele momento. Mas a outra parte dela precisa viver. E Sim, apesar daquelas feridas no coração, aquelas mágoas, aquelas dores, ela vive numa maneira, às vezes, até um pouco robótica. Até o ponto onde ela pode crescer e olhar para isso. Ou, que é a cura mais profunda disso, é quando algo se compensa na alma. Mas nem sempre, nessa vida, é possível compensar. E aí geram os emaranhamentos. Entende? que muito lindo, muito forte, né? Então, Uma é explicação que, forte, sim, é, forte. é forte. Então, para as pessoas que têm essas dores, têm essas mágoas, o primeiro convite a ser feito é sim ampliar e dar espaço e perceber. Sim, Sim, aqui dói. Ser coerente. Não é para fazer isso todo o tempo. Não é, né, viver sofrendo, com dor, sangrando. Não é disso que se trata. Mas propiciar momentos de contato com o próprio coração. E falar, sim, eu sinto a dor. E muitas vezes, que é o mais interessante que a gente percebe, que quando a pessoa fala assim, eu sinto a dor, ela percebe a quem aquela dor está relacionada. E é uma decisão. Eu quero me reaproximar dessa pessoa ou eu ainda preciso de um tempo para excluir e rejeitar? Eu ainda exato. quero levar essa dor comigo ou já está no momento onde eu possa crescer e ressignificar isso? Entende? Se ainda Exatamente. não dá, não dá. Tranquilo. Continue com a sua dor, continue com a sua mágoa. Mas se chegou um momento e você precisa de recurso, por exemplo, né? Não estou dizendo isso falando você, mas é para quem está ouvindo, tá? Sim, sim, E, e a pessoa precisa de recurso, busque pessoas que possam auxiliar nessa caminhada. Porque são dores que, às vezes, as dores precisam de pessoas que já atravessaram para pegar na mão e levar até lá. Agora, só mais uma coisinha para falar, rapidinho, que é dentro desse assunto da pessoa que se sente puxada para a morte, sabe? Isso é uma das coisas que é igual ao desenvolvimento dos jovens, das crianças. Que quando a pessoa sente isso, não adianta a gente dizer boas palavras, não adianta dar bons conselhos, não adianta dizer que aquilo é ruim ou não presta. Mas a sabedoria é perceber para onde o amor dela está se conduzindo. Ah, é para a morte. Ela tem uma atração para a morte, o coração dela puxa para lá. Mas nem sempre é a morte em si, ela chama de morte. Mas quem está atrás da morte? Quem é essa pessoa que você sente tanta saudade e às vezes nem sabe quem é? É um homem? É uma mulher?
olhe através da morte, encontre esse homem, essa mulher, e traga para dentro do seu coração que uma vez que essa pessoa que está lá do outro lado possa habitar o seu coração, ela passa a viver dentro de você, dentro de você. Exatamente. E aí esse impulso para a morte, ele ameniza, porque aqui há vida. Isso. Aqui há vida. Exatamente. Me lembrei de quando a gente conversou sobre o tema dessa live e colocamos assim, às vezes a necessidade que as pessoas têm, ou até mesmo nós, de visitarmos momentos difíceis das nossas vidas, para que a gente, como se fosse, isso a gente já conversou, a gente saindo desse momento presente, visitando cenários difíceis, momentos difíceis da nossa história, do nosso passado, e a gente poder se acolher lá, dar um abraço, dar um carinho e dizer, olha, né, você mesmo fazendo isso, olha, deu tudo certo, Larice, deu tudo certo. Daqui até da onde eu venho, as coisas aconteceram e se prosperaram e cresceram, se desenvolveram. Pode confiar, tá tudo bem. Eu vejo você, eu vejo a sua dor, né, desse momento, mas eu também te trago a notícia que deu certo. Que eu acho que é uma maneira carinhosa da gente voltar nessa dor, nessa mágoa, nessa tristeza, nesse rancor, nessa dificuldade de concordar. Muitas vezes a gente está na discordância, por isso que está tão pesado, né? Como se fosse assim, segurando a gente para o fundo do mar, né? E quando a gente consegue falar, não, eu posso tirar essa âncora do pé e eu posso aos poucos ir concordando. Porque quando a gente assume a nossa parte e a gente fica só com ela, fica mais leve para qualquer situação. Inclusive, como você disse agora, para lidar com a morte, para olhar para a morte. Morte de quem? Por exemplo, eu tenho a minha mãe que faleceu há 13 anos atrás. E hoje eu agradeço ela todos os dias. Já me custou muitas lágrimas, já me custou muita orfandade, muita tristeza, mas hoje eu agradeço ela todos os dias porque eu falo, você me trouxe a vida com a sua morte. Você me faz me sentir abençoada e viva todos os dias com a sua morte. Eu sinto ela em mim, eu sinto ela através de mim. Como ela está cada dia, cada ano mais presente. Ela está mais forte em mim porque eu me sinto uma mulher mais forte. Então, assim, Matheus, onde eu quero pular dessa parte emocional para a gente chegar nas doenças do coração. Algumas Sim, doenças do coração, né? Que nós temos aí. Acho que muita gente tem na família problemas cardíacos, né? Situações em que tem que ter marca-passo, que tem que ter isso, eu não sei nem os nomes direito, mas como eu sei que também que você trabalha com aparelhos que envolvem o coração, para chegar até o coração, órgão, esse ninho lindo que você falou, né? Esse órgão, quanta emoção teve que acontecer, quanta represa teve que acontecer, né? Então, é. isso também envolve essas despedidas difíceis, isso também envolve as separações difíceis. Aí, Camila, foi para você essa fala, viu? E é exatamente para que a gente concorde com o tempo, né? Vamos lá. Como é que você pode É. trazer isso para nós? Antes disso, só falar isso a respeito da sua mãe, que é muito interessante, porque através do seu coração, a sintonia do sentimento que te toca, do seu amor, você se conecta à sua mãe, sente ela em você e percebe, inclusive, ela te sorrindo, Sim. de ver seguindo em frente. Que a imagem que me vem quando você descreve Sim, tudo isso é a sim. sua mãe te sorrindo e dizendo: valeu, Ah, é o valeu, que eu sinto. né? É muito É bonito o que eu isso. sinto todos os dias. As patologias do coração existem inúmeras, inúmeras patologias do coração. Como eu disse, o coração é um órgão central na É. formação. E está relacionado, sim, a emoções e sentimentos. Então, depende do tipo de patologia,
o que que pode estar relacionado àquela pessoa. Algumas coisas, muitas vezes, estão relacionadas a mágoas, coisas difíceis, ou vamos dizer assim, máculas, que a pessoa retém dentro de si. E o interessante, que muitas vezes essas máculas estão acumuladas através de raivas não expressas. Raivas não expressas. Não ditas, né? Sim, Não ditas e não agidas, porque às vezes a violência tem a sua função, não que isso seja uma coisa boa, sim, entende? Então, isso é interessante porque quem é que, fisiologicamente, quem é que metaboliza a gordura no nosso corpo? O fígado. E na medicina chinesa, quem é que cuida das emoções, da emoção da raiva? O fígado. o fígado, né? Eu ia falar o fígado, E o, mas eu fiquei. e o Aham, sim. fígado tem uma relação direta com o coração. Porque o fígado é a madeira e o coração é o fogo. Olha só que interessante. Que lindo. Então, as pessoas que retêm no seu coração coisas que não conseguem resolver, aquilo pode se acumular e pode ter um efeito. Inclusive, existe hoje, descrita, já tem um tempo, uma síndrome, a síndrome do coração partido. Uhum. Pessoas que passam por estresse tamanhos que afetam a função cardíaca mesmo. Como é que ela funciona? Olha só. Uhum. Libera uma série de substâncias, entre elas principalmente mediadores inflamatórios, que são as catecolaminas, mas eu não vou explicar assim muito, mas isso faz uma, um aperto das artérias do fluxo sanguíneo e causa como se fosse mimetizando um infarto. E o nosso infarto acontece por bloqueio da passagem do sangue por acúmulo de gordura. Gordura e Uhum. cálcio. Olha só que interessante. Mas o Interessante. estresse, tamanho, dor, que é a síndrome do coração partido. O coração partido, ele gera na pessoa uma doença. Então são mecanismos diferentes que têm Sim. o mesmo fim e alteram o coração, tá? Então assim, além de tudo isso, qual é o grande ponto que eu acho que é o grande ponto em relação a todas as doenças, inclusive, e é como eu sempre me coloco em relação ao coração. Quem é o coração dessa pessoa? O que o coração dessa pessoa representa? E deixo aberto para se manifestar o que vier. Entende? Porque depende muito da patologia. Existem malformações cardíacas, existem crianças que nascem, né, cardiopatias congênitas, que a gente chama. E aí tem diversos tipos de cardiopatia congênitas, tem vários. E o que que faz uma criança já nascer com o coração com algum problema, com o coração virado, com a artéria nascida em outro lugar? Então, se eu disser, olha, isso acontece por causa disso, 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 na área do coração, eu tenho essa relação sentimental. É uma coisa assim tão nobre, tanto que na medicina chinesa o coração é o imperador. É o imperador. É o imperador das emoções. É a morada do Shen, que é o espírito. É a morada do espírito, é a morada da mente. Que lindo. Então, isso é tão nobre que se a gente reduzir para cada patologia ser um acontecimento, eu acho que é uma redução de algo tão grandioso. Mas o que eu já vi, eu posso falar para você. Uma das coisas que era uma doença de válvula era uma raiva da mãe em relação ao pai na gravidez. A Olha, tal ponto que ela desejou que o pai morresse. É uma o raiva, pai, mais uma vez, olha pai só da que interessante. criança. O pai da criança durante a gravidez dela. Uhum. E isso é muito interessante porque eu estudei uma área da medicina chinesa chamada Santai. E eles falam a respeito da formação do ser. Então existe, na formação do ser, se unem a energia do pai, a energia da mãe e a energia do céu. Que fica a energia da terra e a energia do céu para Uhum. formar o espírito. Olha só que interessante.
E aí, ali se forma a energia mental. E a energia mental, conforme ela é formada, todas as emoções que a mãe passa marcam a criança. Sim. E isso mais tarde, lá na frente, pode ser manifestado. Olha que Entende? interessante. Quando chega ao ponto de, uh, de cardiopatias congestivas, que são doenças crônicas onde o coração cresce, ao ponto de precisar transplantar, isso é uma das coisas assim que eu acho mais sérias, porque ali existe alguém dentro do sistema familiar que precisa ser excluído. Por isso que eu disse, quem é o coração da pessoa? Nossa, essa Ele pergunta, precisa ser ela... excluído. Ele precisa ser excluído. E vem alguém de fora, de um outro sistema habitar o centro da pessoa. Porque o coração também tem essa relação do centro. Né? Então, eu estava conversando com a Juliana, é uma coisa interessante. Ela falou, quando se faz o sinal da cruz, Sim, tem o coração aqui. sim. É o centro. Então, isso acontece, tá, no sistema e precisa excluir. Então, nesse ponto, é muito visível para as pessoas que têm uma cardiopatia, a gente poder olhar e ver ao que essa pessoa se sente conectada. Para onde o amor dela a conduz. Do mesmo jeito. Entende? E De fato, ali meu Deus. é Ah, possível acessar isso. Com a constelação familiar, é possível acessar isso. sim, sim. E uma vez eu perguntei para o Bert, né? Falei, Bert, eu trabalho. Você já ouviu contando isso? Que eu trabalho com transplante, eu falei com ele, perguntei para ele. Não, isso não conheço essa história. Eu perguntei para ele. É uma coisa forte que eu não falo mais assim muito publicamente, mas hoje eu vou falar. É esse assunto. Aí eu perguntei para ele, Bert, eu trabalho com transplante cardíaco e eu me sinto muito tocado para isso assim, porque eu acho que pode ser oferecido algo para as pessoas Uhum. que recebem o coração. Tenho vontade de oferecer algo para essas pessoas. Ele me disse uma frase muito dura. Ele falou assim: deixe os assassinos com os assassinatos deles. Isso assim me tocou de tal forma que eu me emocionei muito, assim. Eu imagino. E ele me olhou bem firme, assim. Aí a Sophie pegou o microfone e disse assim: olha, eu acho que você pode oferecer isso. Se as pessoas tiverem interesse, ofereça. E veja o que surge. Sim, Aí o Bert olhou para mim e falou assim: eu vejo que isso te tocou muito. Aí eu falei assim: é porque sou eu que faço a solução que para o coração do doador. Ele falou assim: mas você faz amando de alguém. Eu falei, sim, mas eu faço parte do processo. E por que é isso, né? Porque algumas pessoas, isso entra dentro de um tema muito polêmico, né? A respeito de complexo. transplante, muito Sim, polêmico, né? Mas por sim. que o Bert falou isso? Porque eu acho que é bom explicar para as pessoas, né? Por que o Bert falou isso? Porque quando é que a gente determina a morte de um paciente? Normal. Quando ele tem parada cardiorrespiratória, quando o coração para. Certo. É aí que a gente determina a morte. Mas Uhum. no caso do transplante, não. Eles determinam a morte cerebral. Então ele morreu antes ou ele morre quando a gente para o coração? Ah, Ou a entendi. gente encontra uma justificativa para fazer isso? Entendi. Não importa. Alguém sobrevive às custas disso. Entendi. E quem faz assume a responsabilidade do que faz. É bom ou é ruim? Estamos fazendo. Quando você me Entende? disse que quando transplanta-se um coração, né? Então, quer dizer, quando sai o órgão do coração, posso dizer quase que morto, né? Quase que sem utilidade, para ser transplantado um outro órgão. Então, o que sai está a serviço de um excluído do sistema, mas o que É, entra, o que chega, está a serviço de uma inclusão. Eu de uma vejo essa inclusão. inclusão, entende?
Então, Uhum. assim, eu entendo Bert quando ele fala deixe os assassinatos aos assassinos, né? Mas, ao mesmo tempo, na dinâmica oculta da família, nós não sabemos quem são eles. Você que é um servidor, você está ali servindo a vida, prestando um serviço que é uma atualidade, que é uma última geração, para que a pessoa possa ainda ficar vivo e por muito tempo ainda. Quer dizer, essa troca do que exclui, do que inclui, aí realmente é uma questão daquela família. Você Sim, só mas quem você inclui é de um outro sistema. outro sistema, exatamente, eu vi isso, mas isso aí que É, tá, você tá só a serviço da vida, Matheus. é, é. Né? Eu Porque faço. se a gente for colocar aqui outras tecnologias, aí nós vamos ter também uma conversa longa pela frente, como é que ficam os médicos, os profissionais da saúde nessa tecnologia, né? Nessas tecnologias, podemos falar também das fertilizações, enfim, tem mil coisas para a gente falar, mas que É, eu acho que nesse momento, quando a gente tem o coração em paz, que a gente está a serviço da vida, que a gente está fazendo o nosso melhor pela vida, aí eu acredito que o coração ele encontra um bom lugar, né, sim, internamente. sim. Então me vem As muito isso. próteses têm a mesma função. Tem a mesma função. Não é Sim, só os transplantes, entende? O exatamente. implante de próteses, mesmo que sejam dentárias, Sim, também sim, existe algo. exatamente. Né? O pessoal está dizendo assim, salve a live. Eu estou olhando o relógio, ele está correndo, gente, mas vamos salvar sim. Vai ficar no meu IGTV, eu vou estar colocando o nome do Matheus para que vocês encontrem também por ele, tá? Grato. E assim, a gente tem o quê? Ai, meu Deus, quase 16 minutos. É muito rápido, né? Conversar com você é sempre uma alegria. Oi, Aline, tudo bem? A Ah, Aline chegou aqui. E, e assim, eu quero ainda saber um pouco desse cuidar bem do coração, né? A gente talvez ainda fique um pouquinho nessas questões emocionais, mas também sim. mostrando quais são as boas emoções que nos conduzem a ter um fortalecimento do coração, né? Para ter realmente um coração saudável. Ah lá, muito grata por essa live, com certeza. Então, assim, me vem muito isso, né? A gente você já começou a falar que o coração, quando ele está na concordância, né? Quando ele não guarda, não é esse baú de mágoas, esse baú de rancores, né? Quando ele está no sim da vida, é natural que a gente flua e tudo perpetue, né? Através desse ninho a extensão da vida, né? O seguir adiante, os novos passos, né? Sim. Como é que você vê esse cuide bem do coração? Cuidar bem do coração, e o autor da música coloca, ele é a chave, você colocou como ninho, e ele fala, e ele é a chave que abre a porta. Acredito que desse ninho, né? Então, Ele é a chave que abre, porque ele pode trazer a linguagem do amor. sim, A linguagem do amor é a linguagem universal. Então, ele abre sim, qualquer porta. Quando a gente está a serviço do amor, abre qualquer porta. Agora, isso da saúde do coração, né? Como é que é isso, tratar da saúde? Porque as doenças, elas causam também uma vibração na pessoa. E a vibração da pessoa também causa doenças, entende? Então, sim, começa nisso, nesse trabalho, vamos dizer assim, de faxina, de coragem, de decisão, de olhar para dentro de si e buscar uma coisa que tem alguns estudos a respeito disso, que chama uma coisa chamada coerência cardíaca. Coerência cardíaca. Já ouviu falar? A não, coerência cardíaca é a sintonia do ritmo do coração com o ritmo da mente. nossa, Você alinha o coração e a mente e equilibra isso. Como é que olha, isso é feito, por exemplo? sim, Através de respiração. Começa assim. sim, Através da sintonia de momentos positivos. Isso é sim, uma das coisas. Mas Matheus, vou além. Através da sintonia de coisas positivas ao nosso redor. Então, procurar onde tem coisa boa, para sim, que o nosso coração também veja
o amor, né? Eu tenho essa frase, assim, eu digo que a cor da nossa vida é diretamente proporcional à capacidade de amor que a gente consegue trazer no nosso coração. Sim. E para a gente perceber o amor que a gente tem no coração, uma das maneiras é a gente encontrar na nossa realidade onde está o amor. Porque aquilo que a Exatamente. gente percebe na realidade é aquilo que a gente traz dentro da gente. E a gente traz amor, existe paz, existe coisa boa. E às vezes a gente não consegue encontrar aqui dentro, procura ali fora. Na pessoa que te sorri, na pessoa que te dá um beijo, na pessoa que te diz um oi. E aí você exerce dentro de si o conhecimento do que é a concordância, que é isso que você falou. Sim. Concordar entra na frequência. E é muito interessante isso, porque o nosso coração tem um campo eletromagnético. E existem estudos que relacionam o campo eletromagnético do nosso corpo, aqui do nosso coração, com o campo a forma do campo eletromagnético com a forma do campo eletromagnético da Terra, do Sol, Ai, eu já ouvi falar também. Sim, do Sol. sim. E o nosso campo eletromagnético, ele se expande por 3 metros, em média, entende? Então, a gente Muito potente. procurar ter saúde é potente. Nós temos uma potência dentro de nós. Nós somos uma potência nesse Sim. sentido. Sem muita, muita melosidade, assim, Sim, né? É sem sendo muito real, enfeite, né? Sem muito sem muito enfeite. A enfeite. verdade dispensa É. enfeite, né? Então, é exatamente a gente concordar com isso, E né? perceber que, por isso, quando a gente reconhece na nossa realidade, por isso, dentro de nós existe. E dentro de nós existe, quando a gente consegue sintonizar e entrar na vibração, no pulso do coração, a gente Uhum. pode expulsar sentimentos bons, para Sim, que isso chegue nos outros. sim, sim, Entende? E aí a gente percebe que a gente se torna fonte. sim. Fonte. Então, mas para isso, lógico, é um passo, é uma maturidade, porque a gente sempre precisa de algo. E o que que a gente sempre precisa? De amor. E nós temos tanto outros recursos, Mateus. Nós temos a natureza que nos oferece um nascer do sol e um pôr do sol todos os dias. Nós, né, nós recebemos tanta beleza simples e ao mesmo tempo natural que se a gente quiser se alegrar, falar assim, eu vou sair de casa para andar no quarteirão, você vai ver uma florzinha que nasceu, você vai ver uma borboleta, você vai ver um passarinho, você vai ver o movimento de um animal, isso dentro da cidade. Agora imagina quando a gente consegue ir para fora, né, para o campo ou para uma praia, a gente está ali, né, se conectando e se alegrando com essa realidade atual, com poucas, como diz Bert, o simples é o essencial, não, com poucos recursos, essa alegria transborda, pulsa, né? Tem a Alessandra está falando aqui, nossa, essa live ela está na frequência do coração. Deixa eu ver como é que ela colocou aqui. Legal. Essa live é uma sintonia com a frequência do amor. É isso mesmo, Ale. A Aline É. dizendo, o coração tá batendo forte. O meu, eu tô sentindo assim. É engraçado esse campo. Eu te falei que eu estava sentindo ele muito leve, ele está leve, né? E ao mesmo tempo eu estou sentindo assim tanto movimento além do que nós estamos conversando. E é isso mesmo, a Juliana, sua esposa, ó, um coração cheio de É. amor cabe muitos, um coração vazio não cabe nada, exatamente. Né? Então, quando a gente tem um coração vazio, a gente pode colocar muitos lá dentro. E aí sim É. fazer com que a vida vale a pena, que a gente veja, né, a grandeza da vida. A Camila está perguntando se nós temos livros para indicar, livros de apoio, algo que possa estudar e me aprofundar. Depois eu converso com você, Camila, eu te chamo no particular e eu te falo, porque até mesmo os livros do Bert, eles não são tão simples, né, para a gente indicar assim. Mas você teria algum, Matheus, para indicar que você acha Para que é possível? para
tratar a Essa, respeito de essa leitura coração. emocional, acredito que mais emocional, Olha, assim. um dos livros que eu acho mais gostoso do Bert de ler chama Histórias de Amor. Sim, É o mais simples. A sim, história de amor, sim, ele é bem didático, tem bastante coisa. Mas sim. história de amor é o que eu indico. Acho bem legal. É verdade. Geralmente eu começo um É, lugar para os eu gosto. excluídos, mas eu vou conversar com ela, é um dos livros também que eu gosto. É É, isso mesmo. eu acho que ele é bem básico, bem didático. Olha, tem uma coisa assim que é interessante de tudo isso, dessa coisa do coração, né, de caber, do espaço. Tem uma meditação que eu faço, um dia, quem sabe, a gente faz, né? Ai, Que é sim, por favor. justamente a gente acessar a nossa mente, perceber que a mente, porque a mente é muito poderosa. E Sim, a mente é o princípio ali de tudo isso que a gente pode fazer também. Não é uma coisa para se excluir, mas é sintonizar a mente ao coração. E aí, através da mente, descer até o coração. E sim, quando a gente desce no coração, perceber quantas pessoas tem ali. sim, Quantas pessoas nós podemos encontrar, de quantos nós somos feitos, de quantos a gente tomou algo como um presente, professores, sim, professoras, amigos da escola, tio, tia, avô, sim, e ver aquelas pessoas dentro do nosso coração sorrindo para nós como uma grande festa. sim. Quantas pessoas deram um presente para nós e estão lá no nosso coração e é só a gente acessar. E nisso principia um sentimento, que é a gratidão. A Isso. gratidão é um antídoto para muitos males do coração, mas Sim, precisa surgir naturalmente, naturalmente, através do reconhecimento daquilo que foi possível tomar. E aí a exatamente. gente pode tomar mais uma vez e agradecer. E ao tomar, esse fluxo de amor entre nós retoma movimento. E o amor em movimento é a alegria. Sim. Quando a gente quer ser alegre, para quem está precisando ser alegre, faça amor, dê Uhum. amor para alguém. Busque dentro de si, porque às vezes a gente está precisando tomar para se sentir feliz. Mas busque dentro de si para ter uma moeda de troca e dê algo para o outro para que aquela moeda comece a dar. E você vai ver que quanto mais você dá, mais você tem. Né? E aí eu vou dizer uma frase que a Aline conhece. E nesse sentido, eu dou tudo, eu tenho tudo, dou tudo e fico com tudo. E quanto Uhum. mais eu dou, mais eu tenho. Sim, sim. Tem um participante que colocou assim: a atenção e o amor de vocês na resposta à nossa pergunta foi como um desfibrilador. Devolveu uma consciência que compassou nossos corações no ritmo da vida. Linda e Nossa, essencial que bom. live, bênçãos a vocês todos. Nós que somos gratos. Nossa, que bom, Uma né? honra. Por estar servindo a vida dessa maneira, né? E quando você fala sobre a gratidão, é como se eu visse que ela, assim, na hora que você foi falando da gratidão, eu falei, nossa, ele trouxe a sombra do amor, ele trouxe o que completa, né? Porque a gente sabe que Bert diz, né, que essa viagem da mente para o coração é a viagem mais longa que existe. Né? Então, É. assim, quando você fala, olha, Larissa, eu tenho a minha meditação de conduzir a visualização, né? De conduzir as pessoas da mente até chegar no coração e ali elas verem, né, através do amor, uma história de amor com a própria história familiar, com a própria vivência da sua infância, da sua juventude, e assim vai. Todos que passaram ali, como diz Bert, né, a festa da vida, que é uma meditação muito Sim, bonita do Bert, né? Então, assim, é. você foi, nossa, agora ele completou, né? Porque, meu Deus, que grandeza, Matheus. Nós temos É. 5 minutos. E assim, hoje eu quero ser bem corretinha aqui com o nosso trabalho. Aquele dia eu te peguei mais 15 minutos no pulo. Hoje eu falei, não, Tranquilo. vamos trabalhar. E a gente está vindo assim de muitos trabalhos, né?
Então, assim, eu sempre gosto nesse final de pedir para você deixar uma mensagem, mas também falar do seu trabalho, se você quiser, do seu site, enfim, falar um pouquinho de, né, de onde as pessoas podem te encontrar. De qualquer forma, ele está aqui no meu Instagram, está totalmente conectado, né? E vocês podem procurá-lo também através do meu. Mas, por favor, Matheus. Grato. Ah, grato. É, grato pela oportunidade, viu? Muito grato. Grato pelo carinho, pela consideração. Conte comigo também, viu? Sim, A gente tem, né, o Instituto Constelações, onde a gente tem feito atendimento online. Dia 18 nós vamos fazer um workshop com a Aline, sim. né, online. Estarei Vamos lá, viu, com vocês. tratar no assunto de saúde também. Saúde. E vamos fazer constelações online, né? Sim. Tem essas opções. Eu vai começar algumas aulas da Hellinger, então as pessoas que estiverem na Hellinger vão me encontrar lá também, dando módulos e essas coisas. E estamos aí nas lives, né? Nós temos uns projetos aqui agora para o segundo semestre, vamos ver como é que as coisas se apresentam, né? Sigam o Instituto Constelações, ó, a Ju, a minha Isso, esposa a falando. Juliana colocou aí, ótimo. E é isso, não sei mais o que falar. Estamos aí à disposição. Eu Eu grato. gostaria que você deixasse assim, a sua contribuição final, uma mensagem final sobre esse cuide bem do coração, assim, uma mensagem. Você já falou do amor, da gratidão, já falou das doenças, da saúde, mas essa mensagem final que eu gosto, que fala assim, é chave de ouro. Ah, é o seguinte, vamos lá, rápido. Sente o campo. Não, nós temos 2 minutos e meio, tá? Tá tudo Tá. bem hoje. Eu acho que a primeira coisa é isso. Sintam o próprio coração, deem espaço para perceber a vida pulsando em si, reconhecendo o que há em si. E uma vez que a gente reconhece o que há na gente, é possível a gente reconhecer o que tem no outro, o coração do outro. E exercitem esse olhar de ver com os olhos do coração, né, do Pequeno Príncipe. Sim, O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem é com o coração. Veja com o próprio coração o coração do seu próximo, para que você possa dar aquilo que o próximo precisa, aquilo que a sua mulher precisa, seus filhos precisam. Tem um momento, uma ilha de doar algo de dentro do próprio coração. E quanto mais se doa, mais se tem. sim, Viu? Então, olhar o coração do outro, isso sim, é uma coisa muito bonita. E às vezes começa pelo olhar. O encontro do brilho no olhar toca o coração. sim. Toca o coração. O É, meu com o seu. sim, me vem para falar, né, que quando a gente pega as partes, pegando a parte direita, nosso papai, pegando a parte esquerda, a nossa mamãe, e aqui a gente tem o encontro da nossa origem, porque a origem do amor começa no coração dos nossos pais. Então foi assim que a gente nasceu, foi assim que a gente se desenvolveu, que permanecemos vivos. Então, quando nós temos o coração preenchido de gratidão, preenchido de amor, preenchido de respeito à nossa história, à nossa raiz, aos nossos pais, nós estamos vivos para pulsar na vida que segue adiante. Isso através das nossas famílias, que vão, né, vão crescendo nas descendências. Então, assim, também deixo para todos vocês a minha gratidão, né, pelo dia de hoje, por essa noite maravilhosa. Eu permaneço emocionada, Matheus. Mais uma vez, Eu também. obrigada. Muito grato. Viu? Muito bom. E tá todo mundo falando assim, traga ele de novo. Eu vou pegar agora julho para Vamos tirar um organizar. pouquinho de férias, de live, de sair um pouquinho daqui só para descansar, porque eu estou bem Vamos cansada. A organizar gente você fazer uma trabalha. live para nós aqui. Hã? Como que Fazer é? uma live para nós aqui. Sim, vamos que vamos. E aí, a partir Vamos ver. mais agosto, assim, a gente retoma, ok? Legal. Beleza. Gratidão, Matheus. Gratidão a todos vocês Grato. e muito coração pulsando de amor na vida de vocês. Até Amém. breve. Tchau, Grato. tchau. Um abraço. Tudo de bom. Obrigado. Tudo de bom.